Hare Krishna, bom dia. Bom, vamos cantar um pouco enquanto as pessoas estão chegando. Continuar o Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Sodanandana Brajajana Ranjana Gunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Munatira Vanachari Munatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai. Então, bom dia, tudo bem aí? Sérgio Pacheco, bom dia, Hare Krishna, minhas reverências. Vamos começar então, deixa eu ver aqui, vamos dar continuidade no Srimad Bhagavatam, canto 3. Bom dia, Marcelo, Sérgio Pacheco, vamos lá. Vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 27, compreendendo a natureza material. Hoje, verso 12. Então, vamos continuar ouvindo aqui as palavras de Kapila Deva. Kapila Deva está falando com a sua mãe. Então, esse verso, ele diz o seguinte: Yata jala sta abasaha, stala stenava drishyate, swabhasena tata suryo, jala stena divi istitaha. Yata jala sta abasa, stala stena vadrishyate, avabhasena tata suryo, jala stena divistitaha. Então, a tradução palavra por palavra é a seguinte: Yatha, como
Jala Staha, situado na água. Abasaha, um reflexo. Stala Stena, situado na parede. Vadrishyate, percebe-se. Swa Abhasena, por seu reflexo. Tatha, dessa maneira. Suryaha, o sol. Jala Stena, situado na água. Divi, no céu. Stitaha, situado. Então, a tradução. Pode-se perceber a presença, a tradução e significado dado por Srila Prabhupada. Tradução. Pode-se perceber a presença do Senhor Supremo, assim como se percebe o sol, primeiramente como um reflexo na água, e então como um segundo reflexo na parede de um quarto, embora o sol propriamente dito esteja situado no céu. Eu vou repetir. Pode-se perceber a presença do Senhor Supremo, assim como se percebe o sol, primeiramente, como um reflexo na água e, então, como um segundo reflexo na parede de um quarto, embora o sol propriamente dito esteja situado no céu. Então, o significado. O exemplo dado aqui é perfeito. O sol encontra-se no céu, longe, bem longe da superfície da terra, mas se pode ver seu reflexo num pote d'água, no canto de um quarto. O quarto está escuro e o sol está longe, no céu, mas o reflexo do sol na água ilumina a escuridão do quarto. O devoto puro pode perceber a presença da Suprema Personalidade de Deus em tudo, através do reflexo de sua energia. No Vishnu Purana, afirma-se que, assim como se percebe a presença do fogo pelo calor e luz, da mesma forma percebe-se a Suprema Personalidade de Deus, apesar de ser a única e inigualável, em toda parte, através da difusão de suas diferentes energias. Na Ishopanishad, confirma-se que a alma liberada percebe a presença do Senhor em toda parte, assim como se pode perceber o brilho do sol e seu reflexo em toda parte, embora o sol esteja situado bem longe da superfície do globo. Nibo. Jai Srila Prabhupada. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksu Militangena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matre Dayananda Goswami Tinamani. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matre Bhaktivedanta Swami Tinamani. Panchakalpa Tarubhyasa Kripa Sindhu Vyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jai. Então, mais uma vez, bom dia a todos, reverências. Agora que já chegaram aí, vamos então repetir aqui o verso, a tradução do verso. Vamos ler o sânscrito de novo também. Yatajala está abasaha, stala stena vadrishyate, swabhasena tata suryo, jala stena divistitaha.
a tradução. Pode perceber a presença do Senhor Supremo assim como se percebe o sol, primeiramente como um reflexo na água e, então, como um segundo reflexo na parede de um quarto, embora o sol propriamente dito esteja situado no céu. Então aqui Kapila Deva continua explicando para sua mãe Devahuti vários aspectos da verdade suprema. E aqui ele está nesse verso, né? Então ele está explicando que o Senhor Supremo tá em tudo, né? E dando fazendo essa analogia com o Sol. Para o padre aqui no significado diz que esse exemplo dado aqui é perfeito. Realmente é muito bom, né? Eu acho que explica bem a situação. A gente fala, como é que é isso, né? Deus é uma pessoa e ao mesmo tempo está em tudo. Muita gente fica perplexo, né? Por isso que as pessoas aceitam mais facilmente Deus como uma energia, né? Quando se fala energia penetra tudo e tal. Só que Deus também é uma energia, né? Mas não é só uma energia. Assim, aí o Sol, novamente, é um ótimo exemplo, né? Para a gente entender essa situação. O Sol, a gente fala que abre a janela aí para entrar um pouco de sol, né? Na realidade, o sol não entra pela janela, que se entrasse acabava com tudo, né? O que entra são os raios do sol, a energia do sol, né? Ele esquenta. Então, o sol, ele, num sentido, ele é seu reflexo, né? A gente pode falar, entrou o sol, mas não é completo, né? Não é completo, não é realmente o sol. Também faz parte do sol, depende do sol, né? Assim como a situação da Suprema Personalidade de Deus. É uma personalidade, é uma pessoa, mas também tem as suas energias, né? E irradia essa energia. E também está localizada em toda parte, até nos átomos e tudo. Então, assim como o Sol, que os raios do Sol se espalham por toda parte, ilumina tudo e aquece cada grãozinho de areia, né? Porque ele está lá, né? Está lá como a sua energia. E assim mesmo, a Suprema Personalidade de Deus está lá, está em tudo. Está em tudo, está no coração de todos, está em cada átomo. Né? E, e o que a gente precisa é perceber isso. Então, aqui no significado, inclusive é o tema, né? O tema é esse. O devoto puro pode perceber a presença da Suprema Personalidade de Deus em tudo através do reflexo de sua energia. Então, é exatamente isso, né? O devoto puro, tudo que ele vê, ele associa com a Suprema Personalidade de Deus, porque ele vê como uma energia, né? Ou reflexo de sua energia. Então ele está sempre vendo, vendo Deus, vendo a Suprema Personalidade de Deus. Essa é a característica do devoto puro. O padre falava, né? Você. Uma vez perguntaram para ele, mas o senhor pode ver Deus? Ele falou, sim. E você também. Se junte a nós aqui que você vai ver Deus.
Então, é assim, o processo de purificação, de se tornar um devoto puro, é esse processo de desenvolver essa consciência de Deus. Ter consciência de que Ele está em tudo. E assim perceber Ele em tudo. Porque a gente percebe quando a gente tem consciência. Né? Quando tem consciência de algo, você começa a perceber. E, e chega um ponto, o devoto puro, ele tem completa percepção de que realmente cada coisa que ele vê, não, isso aqui é parte de Deus, isso aqui é parte de Cristo. Tem que tratar isso aqui muito bem. Então, tanto as outras entidades vivas, quanto qualquer coisa, porque tudo faz parte da suprema personalidade de Deus. Então, cada objeto que ele manuseia, que ele usa assim com reverência, no sentido de, não de que ele vai prestar dandavate para a mesa, né? Mas em reverência no sentido de que ele, com respeito, né? Ele respeita tudo, não desperdiça nada, não, não usa de qualquer maneira nada. Tudo que ele manuseia ou ele tem que lidar, ele vai lidar de uma maneira especial. O devoto puro ele tem essa característica, ele vive de uma maneira especial. Então, por isso que haja uma pergunta para Cristo, mas como é que uma pessoa autorrealizada se comporta, como é que ele anda, como é que ele fala, e como é que ele age? Porque uma pessoa autorrealizada, um devoto puro, ele tem características diferentes. Ele tem características naturais de uma pessoa que está vendo Deus em tudo, que está vendo Cristo em tudo. Então, por isso que Prabhupada identificava um devoto puro, mesmo em outras religiões. Porque essa característica, a pessoa está vendo Deus em tudo, mesmo que ele chame de outro nome, né, de outro nome para Deus, mas se ele realmente está vendo e está sentindo essa presença e está vivendo de acordo com essa realidade, está consciente disso, ele é um devoto puro, um devoto puro de Deus. Então e o devoto puro ele pode reconhecer outro devoto puro, né? Mesmo que esteja agindo em em outra linha filosófica, em outra linha espiritual, em outra linha religiosa, em outra instituição. Não importa, porque a coisa é profunda, é uma realização profunda de que Deus está aí. Então a pessoa tem um comportamento completamente diferente. Né? É natural, dá para entender, né? Pelo menos para a gente entender teoricamente, pelo menos, né? Que uma pessoa que realmente está percebendo Deus em tudo, está vendo tudo com essa perspectiva, com esse sentimento, ele sente isso. Não é uma coisa teórica, ele vive essa realidade. Então ele age de acordo com essa realidade, é diferente. É diferente. É isso que as pessoas que encontravam Prabhupada percebiam. Até os devotos, os primeiros devotos que assistiram assim, as primeiras palestras de Prabhupada, eles contam, né, que eu não entendi nada, porque Prabhupada chegou da Índia com, né, um inglês assim, totalmente diferente, com um sotaque completamente incomum para os devotos americanos, né?
E eles, e falando, até usando palavras que eles não usavam, do inglês. E assim como a gente às vezes vem uma pessoa de Portugal, né? E se ele fala muito rápido, se a gente não pegou o ouvido, a gente não entende, né? Tá falando português, mas a gente não entende. Então, é, acontecia isso, que Prabhupada falava, e tem relatos assim de devotos que falavam, poxa, saía assim da palestra, e perguntava, como é que foi? O que ele. Olha, eu não entendi nada. Não entendi nada do que ele falou, mas ele tem toda a razão. E eu vou seguir esse homem. Né? Assim, simplesmente pela energia que ele transmite, pela maneira como ele fala, pelas atitudes dele. A pessoa percebe que é diferente, que é uma pessoa especial. A gente tem experiência disso. Né? Você encontra uma pessoa assim, a pessoa já sente, né, a diferença. Então, isso é a característica do devoto puro. E ele tem. O interessante de tudo isso é que ele tem essas características diferentes exatamente por causa dessa percepção. E é isso que esse verso está falando. Né? Está tentando mostrar para a gente que não está vivendo isso, né? As pessoas que não estão sentindo essa realidade, é, que é explicada, né, na nossa filosofia. Tem, o Bhagavad se explica, de, mesmo Krishna explicou na Bhagavad Gita, assim, ele mesmo, né, explicou que ele é tudo, que ele está em tudo. Então, a teoria a gente sabe, mas às vezes a gente ou não acredita realmente, né, ou não entende bem como é que é isso. E esse verso dá esse exemplo, faz essa analogia com o sol, que ajuda bastante para a gente entender. Então, fica mais claro, né? E a gente vê que, então, assim como o Sol, né, que tem sua energia, mas também tem lá né, a sua essa superfície que a gente vê, e depois tem o globo solar, né? Então tem todas essas diferentes expansões do Sol, vamos dizer assim, né? Assim mesmo, Krishna tem suas energias, suas expansões, suas criações, e a gente pode compreender muito bem com essa analogia. E trabalhar para que a gente possa vivenciar isso, né? Vivenciar essa realidade. É para a gente entender teoricamente que isso é uma verdade, que essa é a realidade. Né? Inclusive, hoje em dia, com o avanço da ciência, né, especialmente da mecânica quântica, a gente vê que realmente dá para perceber que é uma realidade mesmo. Né? Mesmo analisando essa criação material, já pode se perceber que tudo tem uma ligação, está tudo ligado, está tudo conectado. Isso, né, a física quântica, a mecânica quântica, explica muito bem, né? E todos os experimentos evidenciam essa realidade. Além das fórmulas teóricas, né, que mostram essa conexão, que inclusive como isso é feito, e aí tem um monte de teorias e explicam até que para que isso tudo faça sentido,
e que as mesmas equações sirvam tanto para o minúsculo, né, o diminuto, quanto para o gigantesco, o cosmos. Para que isso aconteça, tem que admitir, inclusive, que existe outras dimensões e várias outras, né? Para que a coisa funcione, né? Aquela teoria das cordas, ela tem que admitir 11 dimensões. Então, tudo isso vai mostrando, imagina, que tem muito mais coisa do que a gente está vendo. Né? Isso só analisando esse mundo material, não está nem triscando, né? Vendo nada do mundo espiritual, estão só vendo e analisando esse mundo material, tanto assim cosmicamente quanto atomicamente, né? Ou subatomicamente. Então, só de fazer essa observação mais profunda, já dá para perceber, né? Já se percebe claramente que está tudo conectado. Agora, como é que faz essa conexão? E por trás de toda essa conexão existe uma consciência, aí começa a entrar em assuntos que a ciência ainda não consegue comprovar, nem perceber. E aí tem muita controvérsia, muito debate, muita diferença de opiniões, porque entra numa seara que não dá para comprovar com os equipamentos que a gente dispõe. Né? Quando dá, aí fica mais fácil. Né? Foi né, esses experimentos que fizeram, que aí evidenciou né, essa coisa de que está tudo conectado, que tudo influencia. Então, qualquer pessoa pode observar, né? E é lógico que, dependendo de cada um, influencia no próprio resultado do experimento, mas isso mostra até que como que tudo está conectado, né? Então, comprova isso. Então, essa é uma maneira também, para quem tem uma mente mais científica, que é uma mente mais complicada, que precisa de explicações é, palpáveis, materiais, né? Que não se contenta só com explicações mais subjetivas ou das escrituras. Então, pouca gente tem confiança, tem fé nas escrituras. Então, essas evidências materiais, elas ajudam para quem tem esse tipo de mente, né? Que exige explicações mais concretas, que não aceita coisas mais sutis como comprovação. Né? E a partir daí, então isso aí pode ser útil para a pessoa, a partir daí, desenvolver uma pequena fé, né? Uma pequena confiança de que, eu acho que então essas escrituras até que pode ser que seja verdade, né? Por causa dessas evidências. E aí dá um voto de confiança e começa o processo. Então, a pessoa, diferentes pessoas vão desenvolver assim essa pequena confiança ou vão desenvolver esse desejo de dar um voto de confiança de diferentes maneiras. Normalmente é uma outra pessoa, um devoto puro, né? Um devoto avançado que fala e a pessoa vê a realização daquela pessoa e aí, vou dar um voto de confiança. Essa é a maneira mais comum, né? Outro lê um livro e aí, vou experimentar esse processo aí, vou ver o que dá, né? Que
Outro, às vezes lê o livro, mas não está meio desconfiado. Aí vê uma pessoa que já tem alguma realização, aí, eu acho que faz sentido essa pessoa aí. Não é um louco e está seguindo isso. Isso que é tão importante, né? Se a gente quer ajudar as outras pessoas, a gente tem que ter um comportamento que possa ser um exemplo, né? Que a pessoa possa confiar de que, pô, não, isso aqui não é só para loucos, né? Tem pessoas normais e pessoas equilibradas que seguem isso. Então, eu vou experimentar também. Então, são maneiras de desenvolver uma confiança, né? Uma vontade de fazer uma experiência, pelo menos, né? Fazer esse voto de confiança. E outra maneira é essa que a gente estava falando, né? Hoje em dia tem essa possibilidade, né? Da pessoa, através da ciência mesmo, começar a perceber que, poxa, as escrituras estão falando isso há tanto tempo agora, depois de tanta pesquisa aí, tanto desenvolvimento científico, finalmente conseguiram ver alguma coisa, né? Conseguiram analisar alguma coisa sobre a energia de Deus. Para chegar na personalidade de Deus ainda vai demorar muito e assim, com esses métodos aí, não vai chegar nunca, né? Porque os métodos empíricos que a ciência usa, e experimentais e com esses equipamentos materiais, eles só conseguem detectar coisas materiais. Coisas espirituais, eles vão precisar de equipamentos espirituais. Equipamento espiritual é, é o ser vivo, né? É a alma espiritual. Então aí já vai ter que entrar nessa questão de confiar, né, na, na, nas pessoas realizadas, nos grandes acharyas, pessoas que tiveram inspirações divinas. Aí, para poder comprovar alguma coisa espiritual, tem que ser através de alguma realização espiritual, né? Através de equipamentos espirituais. Os equipamentos espirituais que existem são os seres vivos. Aqui nesse mundo, como fala, né? A única coisa. Só tem duas coisas espirituais aqui, pairando por aqui, assim, disponíveis, né? É lógico que tem a Suprema Personalidade de Deus, que tá em tudo, mas assim, porque ele está em tudo, né? Está em toda parte. Mas aqui, especificamente, assim, para fora a Suprema Personalidade de Deus, só tem duas coisas, que uma também é a Suprema Personalidade de Deus, né? Aliás, todas duas, tudo é, né? Mas assim, é até difícil de explicar, né? Mas tem duas coisas que a gente pode perceber, mesmo antes de perceber a Suprema Personalidade de Deus em tudo, a gente pode entender que nós somos entidades vivas, somos seres vivos, espirituais, eternos. Então essa é uma relação que a gente pode ter, mesmo que a gente não tenha a realização da Suprema Personalidade de Deus. É como os impersonalistas que não aceitam a Suprema Personalidade de Deus e não têm a realização da Suprema Personalidade de Deus como uma pessoa, né? A personalidade de Deus, eles, com o processo que eles praticam, eles conseguem perceber que eles são almas espirituais, que eles são espíritos. E que tudo, no final das contas, é espírito. E querem se fundir nesse todo. Então, essa é a ideia. Então, isso a gente pode perceber, né? Que nós somos entidades vivas espirituais. E, e a outra coisa que a gente pode vivenciar, que é espiritual nesse mundo, e a gente pode fazer essa conexão com essa outra coisa espiritual, é a vibração sonora dos nomes de Deus.
Então, esse Mahamantra Hare Krishna, ele é essa outra coisa, né, espiritual, que está disponível aí para a gente se conectar, porque a gente está aqui meio perdido, né? Abandonou a, a Krishna, né? Abandonou o Pai, e agora a gente pode voltar a se conectar através dessa vibração sonora dos nomes de Krishna. Então, especialmente, né, nessa era, o Mahamantra Hare Krishna. A gente acabou aqui de participar do Kirtan Fest. Passamos 4 dias cantando, gritando, pronunciando os nomes de Krishna, especialmente, né, praticamente só o Mahamantra Hare Krishna, e não queriam parar. Né? Foi difícil encerrar o Kirtan Fest, porque ninguém queria parar. Então a gente percebe que é uma vibração espiritual mesmo, não enjoa, não cansa. E se a gente se aprofunda mesmo, entra de corpo e alma, é ao contrário, cada vez você quer mais. É o contrário da vibração material, que quando você fica repetindo a mesma coisa, daqui a pouco você não aguenta mais, né? Está completamente farto. Mas espiritual não, ele é sempre, é como se fala, né? Sempre jovem, sempre novo. A energia espiritual está sempre renovando, sempre crescendo, sempre viva. Não enjoa não, porque ela é sempre nova. A coisa viva, ela está sempre crescendo, sempre se renovando, sempre é, isso mesmo, né? Sempre se renovando. Então não enjoa. Por isso que na natureza material a gente vê, né, as coisas, as pessoas vão tendo que sempre fazer um novo produto. Às vezes até piora. Hoje em dia a gente vê isso claramente, né? Muita coisa vai piorando, mas se é novo, as pessoas, é novo, isso aqui é novidade, eu vou experimentar. Então, as coisas novas, né? Então, essa energia espiritual, isso é sempre nova. Então, nunca enjoa. O velho se enjoa, né? Mas aí, se vem um novo, é, renova o gosto. Então, é isso que nós, né, podemos fazer, e temos toda a possibilidade, está tudo aí na mão, é praticar esse processo, especialmente essa prática de repetir, de cantar, de gritar esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que a gente não enjoa nunca, né, de repetir. Se a gente está realmente se aprofundando, porque aí a gente encontra Krishna. Ele, essa vibração sonora é o próprio Krishna que está dentro dela. Mas a gente tem que penetrar para encontrar o próprio Krishna. Senão a gente fica só na superfície. Assim como para você, né, realmente ir para o Sol, se você quer estar em contato com o planeta solar, você vai ter que ir em direção ao Sol. Não é só ficar no reflexo. No reflexo você não vai encontrar o Sol mesmo, né? Então é assim mesmo. A gente precisa se aprofundar para ter esse contato mesmo com Krishna. E por isso que o Kirtana, o verdadeiro Kirtana, para a pessoa realmente se aprofundar no Kirtana, é essencial uma boa japa.
A japa é a base do Kirtan. Porque é aí que você desenvolve no seu dia a dia essa relação com Krishna. E aí você vai para o Kirtan e festeja essa relação. Festeja e canta, e grita, e dança, festejando uma relação que você tem. Assim, em êxtase completo. Né? A gente vê que o devoto puro, ele participa do Kirtan em completo êxtase. Nem importa muito se tá algum instrumento não está muito de acordo, ou se a pessoa está desafinando um pouco. Ele tá completamente transcendental e desfrutando de estar fazendo essa conexão, de estar repetindo os nomes da pessoa amada. Então é isso que a gente tem disponível, né? A gente pode aproveitar e essa grande oportunidade, né? E realmente se aprofundar nesse processo, porque vale a pena. Eu vou. Né, qualquer um pode experimentar e perceber isso. Eu vou parar aqui e vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, perguntas. Deixa eu ver aqui. Começar aqui do início. Então, Hare Krishna, Sérgio Pacheco. Sérgio Pacheco é o Sanatana Dharma. Estava esquecendo. Já é para você. Sanatana Dharma. Ainda bem que você escreveu aí. Estava esquecendo. Olha, Hare Krishna Marcelo, Otávio, Hare Krishna, o Prabhu Paravyoma, Hare Krishna, Ana Gomes. É fero isso? Não entendi. Haridashna, Hare Krishna, reverências. Aqui o Paravyoma colocou Vasudeva Sarvamiti. Então tem essa afirmação, né, no Bhagavad. Vasudeva está em tudo. Vasudeva Sarvamiti. Então esse aspecto, né, de Krishna em tudo é Vasudeva, chama-se Vasudeva. Hare Krishna de Lila, Mataji, Hare Krishna, Rio de Janeiro, Chile. Bom dia, Hare Krishna, Sundarang, Hare Krishna, reverências. Aqui, Sanatana Dharma de novo. Haridashna tem um comentário aqui. Existe a tendência de tirar a personalidade de Deus, porque assim também se tira o princípio original de autoridade. Se não tem autoridade original, não devo dar satisfação a ninguém. Então eu crio o meu critério de certo e errado. Estuprar para mim é lícito. E assim, é difícil ler o negócio, sai toda hora aqui. E assim por diante. Então Deus não é uma pessoa. É isso aí mesmo. Concordo plenamente, Haridas. Fica muito mais. Né? Você tira a personalidade, aí não tem mais ninguém olhando você e que vai achar ruim, né, o que você está fazendo. Você cria os seus critérios e aí vive de acordo com as suas alucinações, né? E cria o caos, né? Como está acontecendo hoje em dia. Sundarang falou, foi lindo, maravilhoso o Kirtan Fest na loucura. Aí, boa. Haridashana Sarva Kalvidam Brahma. Haribo. Bom, então é isso, não tem nenhuma pergunta.
os comentários, bons comentários, obrigado. Então, vamos para aqui, né? Obrigado pela atenção aí, pela participação de todos. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço aí a organização da ISCOM Rio de Janeiro. E até a próxima, né? Jai Srila Prabhupada ki Jai, Antara Srimad Bhagavatam ki Jai, Gaura Premanande. Vamos encerrar.